Olá, queridos alunos e alunas do terceiro ano do ensino médio. Eu sou o professor Leandro. Vou ajudá-los na resolução das atividades dessa semana 3, PET 3, o contratualismo de Thomas Hobbes. Então, Thomas Hobbes é o primeiro dos chamados filósofos contratualistas. Então, Thomas Hobbes viu a necessidade do Estado soberano, onde ele afirmava a necessidade de um contrato ou pacto social para garantir a vida coletiva. Mas por que um contrato, vamos dizer assim? Porque em seu estado natural, no estado de natureza, ou seja, antes da sociedade civil, todo homem era livre e igual. Então, todo homem tinha acesso igual, era livre igual. Então, imagina a sociedade onde todos são livres e iguais entre si, onde todo mundo podia fazer o que bem entendesse, não tinha leis, não tinha regras, era cada um por si. Então, o Hobbes viu a necessidade de ter alguém ou alguma instância que colocasse ordem, que colocasse regras entre as pessoas. Então ele viu a necessidade dessa relação entre iguais ser arbitrada por alguém ou alguma instância superior. Então ele vai falar o seguinte: cada homem sempre encara seu semelhante como um concorrente, um inimigo que precisa ser dominado. Onde não houver domínio de um sobre o outro, haverá uma competição intensa até que esse domínio seja alcançado. Então o homem vê o seu semelhante como alguém que concorre junto com ele. Então o Hobbes vai dizer o seguinte: que o homem é o lobo do próprio homem. Então ele, analisando as relações entre os seres humanos, ele chegou a essa conclusão. E ele dizia que só havia uma forma para dar fim à brutalidade social primitiva, que era a criação social da sociedade política, administrada pelo Estado. Para isso, os homens, então, tiveram que firmar um contrato entre si, pelo qual cada um transferiria o seu poder de governo sobre si próprio para um terceiro, que seria o Estado, para que o Estado, governasse a todos, impondo ordem, segurança e direção à conturbada vida social. Então, o Estado colocaria na relação entre os homens essa ordem, a segurança e a direção, o direcionamento. Então, a conturbada vida social que até então existia vai passar a ser vigorada pelo Estado, através de leis, de regras, de coerção e assim sucessivamente. Então, Hobbes vai chamar o Estado de soberano. Esse soberano, ele cria, na ideia dele, uma comparação com um monstro bíblico chamado Leviatã. Então, o Hobbes compara o Estado a uma criação monstruosa do homem, destinada a pôr fim à anarquia e ao caos da comunidade primitiva. Então, o nome Leviatã refere-se ao monstro bíblico citado no livro de Jó, onde diz o seguinte: seu corpo é como escudo de bronze fundido. Em volta de seus dentes está o terror. Seu coração é duro como a pedra e apertado como a bigorna do ferreiro. No seu pescoço está a força, e diante dele vai a fome.
Não há poder sobre a terra que se lhe compare, pois foi feito para não ter medo de nada. Então, o Hobbes compara o Estado a esse monstro bíblico chamado Leviatã. Então, o Leviatã diz aí, ó, não há poder sobre a terra que se lhe compare. Imagine a força monstruosa desse ser. Ele foi criado para não ter medo de nada. Imagine vocês a força disso. Então, Hobbes compara isso ao Estado. Vamos então para as atividades. Então, vamos lá para as atividades, né? Foram apresentadas algumas questões aí para vocês. Algumas questões sobre John Locke, outras questões sobre Thomas Hobbes. O John Locke é outro pensador que também é contratualista, mas que tem uma visão diferente do Hobbes. Enquanto Thomas Hobbes entrega a autoridade completa ao Estado, na visão de Hobbes, né, a sociedade deve toda a sua estabilidade ao governo, o John Locke pensa diferente, porque o governo serve para proteger alguns direitos naturais do ser humano. A vida, a liberdade, a propriedade privada. Então o governo não pode tudo na visão do John Locke. Enquanto para Thomas Hobbes, o governo pode tudo, enquanto ele está cumprindo a sua obrigação de manter a vida das pessoas. Então, no Hobbes, o Estado é soberano e John Locke não. O Estado não é soberano. Então, vamos lá. John Locke a gente vai ver na semana que vem, mas já vamos adiantar algumas questões aí. Atividade número 1, o John Locke, o Enem de 2000. O texto abaixo de John Locke revela algumas características de uma determinada corrente de pensamento. Se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto de sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade? Por que abandonará o seu império e sujeitar-se ao domínio e controle de qualquer outro poder? Então, até aqui, o John Locke descreve, né, como é o estado de natureza. O ser humano é um ser absoluto de sua própria pessoa. Então, por que ele entregaria sua liberdade, abandonaria a sua posição para entregar para o Estado, para outra pessoa, o soberano, no caso? Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito incerta e está constantemente exposto à invasão de terceiros. Por quê? Sendo todos senhores, tanto quanto ele, todo homem igual a ele, e na maior parte, pouco observadores da equidade e da justiça. O proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito arriscado. Estas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes. E não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que estão já unidos, ou pretende-se unir-se para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens a que chamam de propriedade. Então, descreve aí a visão do John Locke, né? Mesmo que havia um estado de natural, mesmo que seja repleto de liberdade, com as vontades naturais, as leis naturais, é tudo incerto na visão do John Locke. A criação do Estado está diretamente relacionada a essa vontade de você proteger esses direitos naturais. Então, do ponto de vista político, podemos considerar o texto uma tentativa de justificar a origem, a existência do governo como poder oriundo da natureza? Não. Letra B. A origem do governo como a propriedade do rei? Também não. O absolutismo monárquico como uma imposição da natureza humana? Também não. Letra D. A origem do governo como a proteção à vida, aos bens e aos direitos? E letra E.
o poder dos governantes, colocando a liberdade individual acima da propriedade, também não. Então, a letra correta, letra D. Vou colocar aqui de vermelho. A número 2, novamente, é de John Locke. John Locke, filósofo político inglês, os direitos naturais do homem eram família, propriedade, religião, liberdade, propriedade e servidão e família, liberdade, igualdade e propriedade, família, religião e pátria. De todas essas alternativas, aquela que mais faz sentido como uma defesa de John Locke seria letra D, liberdade, igualdade e propriedade. Vamos lá para número 3. A única maneira pela qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas, em juntar-se e unir-se numa comunidade para viverem com segurança, conforto e paz. Também do John Locke, o texto. Para John Locke, um homem abre mão da liberdade natural em função da valorização do bem comum para o fortalecimento da sociedade. B. Possibilidade de aumentar seus lucros e seu poder de transação comercial. Garantia legal dos direitos naturais, vida, liberdade e propriedade privada. Letra D. Possibilidade de seu instinto ultrapassar aquilo que limita a sua liberdade. Letra E. Sensibilidade altruística, você se colocar no lugar do outro, ajudar o outro. Lembra aqui da número 2? Liberdade, igualdade e propriedade. Então, aqui, garantia legal dos direitos naturais, vida, liberdade e propriedade privada. Letra C, portanto. Certo? E agora, a número 4. Traz uma definição mais elaborada aí sobre o contratualismo de Hobbes, Então, leia a tirinha a seguir. Aquele idiota do Moi, ele não vai devolver o meu caminhão. Aquele troglodita provavelmente vai quebrá-lo. Será que eu roubo de volta? Sei que roubar é errado, mas ele roubou de mim. E se eu não roubar de volta, Moi vai ficar com ele, e isso não é justo. Dizem que 2 ações erradas não fazem uma certa. O que eu faria então? Deixar a pessoa maior fazer suas próprias regras? Deixar a força ser o certo? Parece razoável. Então, parece uma tirinha fora do contexto, mas não é. Aí fala assim, de acordo com algumas teorias políticas, a formação do Estado é explicada pela renúncia que os indivíduos fazem de sua liberdade natural, quando, em troca da garantia de direitos individuais, transferem a um terceiro o monopólio do exercício da força. O conjunto dessas teorias é denominado de letra A, liberalismo. Letra B, despotismo. Letra C, socialismo. Letra D, anarquismo. E letra E, contratualismo. Claro que seria a letra E, contratualismo. Contratualismo. Vamos colocar aqui igual estava 12. Contratualismo. E a número 5. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa correta. É evidente que, durante o tempo em que os homens vivem sem o poder comum, em que os mantém subjugados, eles se encontram naquela condição que é chamada de guerra. E essa guerra é uma guerra de cada homem contra cada outro homem. É aquela frase do Hobbes, O homem é o lobo do próprio homem. Onde o Hobbes fala do estado de guerra, no estado de caos, onde o homem vive um estado de guerra contra o outro. Então, letra A. Para Hobbes,
A guerra é uma situação anterior ao estado de natureza. Letra B. Hobbes associa. Compreende a guerra de todos contra todos como característica do estado de natureza. Letra C. Um poder comum, segundo Hobbes, mantém o estado de natureza. Em Hobbes, a guerra de todos contra todos é compatível com o poder comum. E letra E. Hobbes acredita que no estado de natureza, o homem é bom e se corrompe quando vive em sociedade? Também não. Então, letra correta, letra B. Colocando aqui de vermelho. Espera aí. Aí. Mais um pouquinho. Pronto. Então, vamos recapitular aqui. A primeira, letra D. A número 2, letra D. Número 3, letra C. Número 4, letra E. E número 5, letra B. Ok? Muito obrigado. Tchau, tchau. E até a nossa próxima videoaula.